Conforme nós falamos na semana passada, nós estamos numa fase de transição em termos de material, e aí nós estamos dando esse tema, o contentamento, para que assim nós possamos aguardar o material que há de chegar e depois seguirmos na sequência que ele nos propõe. Eu até hoje pela manhã estava vendo o vídeo que sempre fica editado lá da aula do domingo anterior, mas ninguém ainda tinha acessado o vídeo, entendeu? Não tinha nenhuma visualização, a minha foi a primeira. Então os irmãos não esqueçam, sempre que nós temos aula, além de ser transmitido pelo Facebook, também fica lá gravado no YouTube. Então depois você pode revisar aquilo que foi considerado, muito bom, para que você possa relembrar e assim ficar com o conteúdo guardado. Então está sempre lá as aulas, inclusive se você não fez sua inscrição, faça lá no canal da igreja. Nós temos hoje acho que 27, 28 inscritos dentro dessa nova configuração. Então quem não se inscreveu, se inscreva, porque aí você recebe a notificação e aí fica difícil de você esquecer, porque já é lembrado automaticamente do material. É só botar canal da ISCM e aí você vai ver lá todas as pregações, pelo menos as últimas, né? Os estudos, enfim, tudo que se passa em termos de igreja aqui da nossa congregação. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, mais uma vez no texto de Filipenses, só que eu não vou fazer a leitura completa, conforme nós fizemos na semana passada, do versículo 1 até o versículo 19, agimos dessa maneira porque era o primeiro encontro e teríamos que dar uma visão geral da carta, e aí se fazia necessário que assim procedêssemos. Mas nós vamos ler hoje apenas do versículo 10 até o versículo 13, para relembrar algumas coisas, e aí na semana que vem, se Deus assim permitir, quando nós formos concluir de fato a lição, a gente pega do versículo 14 até o versículo número 19. Então abram aí, Filipenses 4, versículos 10 até o versículo 13, e lembrando que o texto que nós estamos citando é o texto do versículo 13, curto, pequeno, todos nós já conhecemos, e aí fica para nós fazermos a apresentação da nossa sala na parte final da escola dominical. Assentados como vocês estão, vamos proceder com essa leitura. Filipenses 4, versículos 10 até o versículo número 13, ok? Então, diz-nos o seguinte a palavra do Senhor: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos citar todos juntos a uma só voz o versículo 13? Vamos lá, meus irmãos? Tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus, pois, nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, conforme nós dissemos, e os irmãos têm aí com vocês, o título do nosso estudo, tanto na semana passada como também hoje, já que nós prosseguiremos com o mesmo, é contentamento ou contentamento cristão. Então nós vimos na semana passada, fazendo uma revisão bem rápida, que o capítulo 4 de Filipenses é um tratado que Paulo faz acerca de muitos problemas emocionais que nós temos e temos em nossas vidas. Então, desde o versículo 1 do capítulo 4 de Filipenses, Paulo ele vai fazer uma lista, ele vai elencar vários problemas ligados à nossa alma, vários problemas que nós temos relacionados ao nosso ser em si, para que nós possamos considerá-los à luz de Deus, à luz da palavra do Senhor. Então, dentre esse conjunto de problemas emocionais que muitas vezes nós temos, do versículo 10 até o versículo 20, Paulo vai trabalhar sobretudo a questão do contentamento. Paulo vai trabalhar sobretudo a questão do nosso contentamento em Deus, do nosso contentamento no Senhor. E aí nós observamos de prima a necessidade que nós temos de podermos considerar um tema como esse.
Haja vista, sobretudo, a situação atual que nós vivemos, no mundo corrido, no mundo estressado, de muitas preocupações, de muitas inquietações, em várias áreas, em vários sentidos da nossa vida, e aí nós precisamos nos voltar para a palavra do Senhor, considerar aquilo que Deus nos dá, as receitas que Ele nos oferece, para que assim, instruídos por eles, possamos, por esses conceitos, possamos nos deparar com todas as situações que muitas vezes querem roubar o nosso contentamento. Então, nós vimos na semana passada, o primeiro ponto da nossa lição, que tem como título Independência, não indiferença. E através desse ponto, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele era consciente de todas as situações angustiantes pelas quais ele passava. Inclusive, quando ele escreve essa carta aos Filipenses, ele escreve sob condições contrárias. Ele estava preso lá na cidade de Roma. Contudo, não obstante, repito, a essa situação, Paulo, inspirado por Deus, ele escreve uma carta que é um tratado acerca da alegria cristã. É um tratado acerca da alegria que nós devemos ter em relação à pessoa de Deus. Os irmãos que foram para a consciência cristã receberam lá o livro de John Piper, Plena Satisfação em Deus. Eu acho que vocês receberam, né? Então, quem recebeu o livro, foi até gratuito, leia, porque é um tema muito interessante, ele reforça o que nós estamos vendo aqui nesses últimos domingos e nas últimas quartas-feiras nos nossos estudos doutrinários. É justamente isso que Paulo está tratando aqui, da nossa satisfação em Deus, da nossa alegria cristã. Então, ele não era indiferente aos problemas, ele tinha ciência de todas as dificuldades. Contudo, ele era independente dessas circunstâncias para ser uma pessoa feliz, para ser uma pessoa alegre. Estava preso? Sim. Estava perseguido por causa do Evangelho? Com toda certeza. A sua alegria dependia dessa circunstância? Não. A sua alegria estava superior ao momento difícil pelo qual ele estava passando. Então, é justamente isso que nós vimos na semana passada, quando nós trabalhamos o primeiro ponto da nossa lição. Independência, não indiferença. Então, Paulo, ele não era indiferente aos problemas, tentando fugir da realidade, não. O problema era real, as dificuldades eram presentes, mas ele vivia numa situação independente dessas situações, não baseando a sua alegria, não baseando a sua satisfação nestas coisas. Então, foi o primeiro ponto que nós vimos na semana passada. E aí, em virtude do tempo ter dado, a gente começou a trabalhar o segundo ponto, que é a parte maior, vamos assim dizer, da nossa lição. E nesse segundo ponto, nós temos como título Segredos para o Contentamento. Segredos para o contentamento. Então, o que é que nós estamos vendo? O que é que nós ainda veremos? Nós vimos na semana passada que o primeiro segredo do contentamento do apóstolo Paulo, independente de estar preso, independente de estar encarcerado, é porque ele confiava na providência de Deus. Ele sabia que no passado os filipenses o havia auxiliado em relação às suas necessidades por um determinado tempo. Esse auxílio não chegou, mas mesmo assim Paulo, ele era feliz porque ele tinha consciência que Deus não havia providenciado durante um determinado período da sua vida a possibilidade dos irmãos de Filipos ajudar e auxiliar assim financeiramente o apóstolo Paulo. Então, a partir dessa experiência, o que foi que nós aprendemos? Que Paulo, ele tinha uma consciência da providência de Deus. Tudo aquilo acontecia na sua vida por causa da providência de Deus, inclusive as situações contrárias, e isso lhe fazia uma pessoa feliz, isso lhe fazia uma pessoa satisfeita. Repetindo, ele tinha consciência na providência de Deus na sua vida. Nada acontecia por acaso, tudo ocorria no tempo de Deus, e essa compreensão fez com que, mesmo numa situação contrária, ele fosse uma pessoa feliz, ele fosse uma pessoa satisfeita. Então, a título de recordação, foi isso que nós vimos na semana passada até aqui. Para os irmãos que estiveram presentes, para os irmãos que não estiveram, pelo menos a gente tem assim uma noção, uma ligeira noção do que nós estamos estudando, pelo menos iniciamos a estudar na semana passada. Ok, meus irmãos? Podemos seguir no restante da sequência do nosso estudo. Há alguma dúvida, alguma pergunta, alguma consideração complementar que alguém porventura queira fazer? Se tiverem, pode se manifestar.
no sentido positivo da palavra. Se não, a gente vai seguir na sequência considerando os outros segredos através dos quais Paulo era uma pessoa feliz. Qual era o segundo segredo? Qual era a segunda chave, vamos assim dizer, que fazia com que Paulo fosse feliz, contente, mesmo diante daquela situação contrária pela qual ele estava passando? Além dele confiar na providência de Deus, conforme nós vimos na semana passada, em segundo lugar, Paulo, meus irmãos, minhas irmãs, ele se satisfazia com pouco. Em segundo lugar, Paulo, ele se satisfazia com pouco. É por isso que o título aí do item B é satisfação com pouco. Pegaram aí? Pegaram aí essa parte? Então vamos lá, para o material. Eu aqui leio o que nós temos aí diante de nós. Está outro segredo para o contentamento na vida de Paulo. Ele diz, entre os versículos 11 e também no versículo 12 do capítulo 4, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Então Paulo, ele apreciava a generosidade renovada da igreja de Filipos, mas queria que os crentes soubessem que ele não estava cobiçando. Por isso, mantinha seus anseios e desejos controlados, sem confundi-los com suas necessidades. E aí ele diz, digo isto não por causa da pobreza. É outro modo de dizer, na realidade, tenho tudo de que preciso. Porque o contexto é justamente esse. Os irmãos de Filipos auxiliaram durante algum tempo o ministério do apóstolo Paulo. Durante um outro período de tempo, essa ajuda não chegou. E aí, mesmo diante da situação, Paulo diz, eu tenho alegria, eu estou contente em toda e qualquer situação, porque eu sei viver nessas duas esferas da vida. Ou seja, eu sei viver bem, alegre, quando estou humilhado e também quando sou honrado. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, ele quer transmitir justamente essa ideia. Ele quer transmitir justamente esse pensamento para os irmãos. Foi bom o auxílio que os irmãos haviam levado para Paulo, através de Epafrodito? Com certeza, com certeza. Mas Paulo não estava interessado em si, na oferta. Por quê? Quer ela chegasse, quer ela não, quer ele tivesse muito, quer ele tivesse pouco, o seu coração continuaria feliz. É por isso que nós temos esse destaque aqui de satisfação no pouco, em termos materiais, conforme o contexto aqui da carta nos ensina. E aí eu sigo aqui na explicação. Nossas necessidades como seres humanos são simples. Quais são as necessidades que nós temos como seres humanos? Alimentos, vestimentas, abrigo e santidade com contentamento. As Escrituras dizem que devemos estar contentes porque temos o suficiente para a nossa vida. A postura do apóstolo contrasta, se diferencia notadamente com a atitude da cultura da atualidade. As pessoas de nosso tempo não estão contentes, seja com pouco, seja com muito. A experiência parece demonstrar que, quanto mais as pessoas têm, mais descontentes estão. Diferente de Paulo, elas admitem que seus desejos são necessidades. Elas seguem a direção da cultura materialista que redefine as coisas básicas da vida humana. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos, infelizmente, o pensamento que está em voga na mente das pessoas, pelo menos na sua maioria. Ou seja, elas substituem aquilo que é necessário com aquilo que de fato deve existir em relação às suas vidas. Então, a experiência de Paulo mostra justamente isso. Ele se satisfazia com pouco. E hoje, meus irmãos, infelizmente, não é esse o pensamento prevalecente na vida das pessoas. Nós vivemos numa cultura materialista, procuramos ter, e muitas vezes os nossos desejos não são verdadeiramente as nossas necessidades. A Bíblia diz que nós temos necessidades básicas, de vida, de saúde, de subsistência. Agora, contra esse pensamento, a mentalidade que existe hoje no mundo é que você pode ter e que você deve ter tudo.
casa nova, carro novo, bom emprego, para que somente assim você possa de fato ser uma pessoa feliz, você possa de fato ser uma pessoa contente. E aí eu volto aqui para o exemplo do apóstolo Paulo. Não era esse o sentimento que o apóstolo Paulo tinha, não era essa a visão que ele tinha da vida, e por isso ele se alegrava, quer tivesse muito, quer tivesse pouco, para ensinar que uma vida contente, ela vem a partir dessa compreensão que nós temos acerca daquilo que de fato nós temos necessidade, e não de coisas que muitas vezes pensamos ser necessárias para as nossas vidas, mas não são básicas em si, são coisas que excedem aquilo que Deus promete para cada um de nós. Então, o segundo segredo para nós sermos pessoas contentes, o segundo segredo para nós sermos pessoas satisfeitas é justamente isso, é nós nos satisfazermos com pouco, com aquilo que Deus nos propicia, para assim poder suprir as nossas necessidades e necessidades básicas. E aí, pensando um pouco nisso, meus irmãos, eu peguei aqui alguns textos da palavra de Deus que demonstram justamente esse sentimento que deve existir em nossas vidas. De quê? De nos satisfazermos com o pouco, com o básico, desde que nós tenhamos o melhor, o principal, que é a nossa salvação. E a gente vai ver lá na frente. Não é que com isso a gente não vá buscar melhorias para a nossa vida. Não, não é essa a defesa que nós estamos fazendo. Mas o ponto que nós queremos destacar é que muitas vezes nós trocamos as prioridades da nossa vida, queremos absorver essa cultura materialista, consumista que nós temos nos nossos dias, pensando que essas são as verdadeiras necessidades das nossas vidas. E não são. E aí, em virtude de você muitas vezes não alcançá-las, você vai se tornar uma pessoa triste, descontente, infeliz. Por quê? Você pensa que o supérfluo é o básico, é o necessário na sua vida, quando na verdade não é. Então, existe essa inversão de valores. Existe aquilo que é básico, que é necessário. Existe aquilo que é supérfluo. Mas muitas vezes nós fazemos do supérfluo o nosso básico, o nosso necessário, e quando nós não os temos, aí ficamos deprimidos, tristes, abatidos, fugindo assim aquilo que a palavra de Deus determina e determina para cada um de nós. Então, eu queria ler aqui algumas passagens com os irmãos para reforçar esse pensamento que o apóstolo Paulo nos dá aqui, que era a experiência que ele tinha na sua vida. Estava preso, tinha consciência disso, não tinha muito sob o ponto de vista humano, não tinha um supérfluo, mas aquilo que era necessário existia na sua vida, e por isso ele era uma pessoa feliz. Olhem só, meus irmãos, o que o mesmo Paulo, ele escreve a Timóteo, texto bem conhecido nosso, mas eu queria relembrá-lo, lá na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, abram aí por favor, 1 Timóteo, capítulo 6, essa questão da vida com contentamento com aquilo que Deus, com aquilo que Deus nos propicia, com o básico daquilo que Deus ele nos propicia. 1 Timóteo 6, a partir do versículo 6. Olhem só o que nos diz aqui a palavra de Deus. De fato, aconselhava Paulo a Timóteo, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Está vendo como a visão bíblica é uma visão assim básica daquilo que é necessário? Está vendo como isso contrasta com a realidade atual? Eu tenho que ter o telefone mais novo que se lançou do mercado. Meu carro tem que ser zero, tenho que trocá-lo todo ano. Casa, eu tenho que estar melhorando cada vez mais. Roupas, somente as de grife, entendeu? Mas isso é o necessário? Isso é o necessário na sua vida ou é o supérfluo? Entendeu? Veja como o pensamento bíblico difere dessa visão consumista, materialista que nós temos em nossos dias. Por isso, muitas vezes, nós não somos pessoas felizes. Essas coisas acabam não acontecendo na nossa vida e a gente fica frustrado, abatido, deprimido, reclamando de Deus e do mundo. Mas Paulo, ele fala justamente o contrário. Veja bem, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Eu acho interessante, é o que ele fala aqui também no versículo 7, né? Ele diz que a gente nada traz do mundo e também a gente não leva nada desse mundo, né? Nós nascemos nus
e no nosso caixão não tem gaveta, né? Então, no máximo que a gente vai é com a roupa que nos é colocada lá para que nós possamos ir para a sepultura. Essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade. E muitas vezes a gente termina se apegando demais com as coisas terrenas, se apegando demais com as coisas dessa vida. Mas, repito, não é esse pensamento que nós temos na palavra de Deus. E aí, Paulo diz no versículo 8, tendo sustento e com que nos vestir, qual deve ser o nosso sentimento? Estejamos contentes. Está vendo, meus irmãos, como a Bíblia é simples nesse sentido? Como a Bíblia é simples, direta nesse sentido? Aí ele faz uma advertência, agora, no versículo 9. O perigo de você não ter esse contentamento na sua vida. O perigo de você não se alegrar com aquilo que é básico. E de você, de maneira ávida e muitas vezes desonesta, procurar ter um estilo ou um padrão de vida que não condiga com essa simplicidade, nem tampouco com a normalidade do Evangelho. Versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Quando eu vejo esses casos, que via de regra a gente encontra, que a gente toma conhecimento, sobretudo através dos meios de comunicação, dessas pessoas que são apanhadas em atos de corrupção. O sujeito às vezes está com 50, 100 milhões, quando não em casa, numa conta lá no exterior, e às vezes a gente fica pensando, mas rapaz, como é que a pessoa se sujeita a uma situação como essa? De ter seus nomes nos noticiários policiais, de ser taxado como uma pessoa corrupta, mas parece que essas coisas cegam. E o que é a causa dessa cegueira? O que Paulo diz aqui, o amor ao dinheiro. Às vezes as pessoas dizem, não, o problema é dinheiro. Não, o problema não é dinheiro. O problema é o amor desenfreado que você tem em relação ao dinheiro, de você procurar tê-lo sob custo de qualquer coisa, da sua reputação, de atos lícitos que porventura você deva ter na sua vida. Aí onde está o mal. Aqui onde reside justamente o problema. Então, é não saber justamente fazer essa ponderação. Então, é para isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo chama a atenção. É para isso que Deus chama a nossa atenção. Para que nós tenhamos esse contentamento. Para que nós sejamos alegres e que a nossa alegria não dependa das coisas materiais que porventura nós alcançarmos na nossa vida aqui na terra. E aí ele fecha aqui essa advertência. Porque o amor ao dinheiro, que eu acabei de falar, é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Quantos exemplos de pessoas que pelo fato de ter essa obsessão em relação à matéria, essa obsessão em relação ao dinheiro, inclusive abandonaram até a fé, as coisas de Deus. E quando você puxa pela mente, você sempre vai se lembrar de alguém que infelizmente se desencaminhou em relação ao Evangelho porque priorizou as coisas materiais em detrimento das coisas espirituais. Então aqui é onde está o problema, e por isso, como Paulo falou antes, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Então é essa a filosofia que a palavra de Deus aqui nos ensina. Ok? Olha só, meus irmãos, um outro texto que nós queríamos fazer referência, trazendo essa mesma realidade, dessa vida simples, que muitas vezes deve caracterizar a nossa existência aqui na terra, para que nós sejamos de fato contentes. Abram aí, Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30. Era a oração aqui do autor sagrado, o desejo que existia no seu coração, e eu acho muito interessante como é que ele coloca isso aqui. Eu estava me lembrando desse texto ontem. Provérbios 30, versículos... a partir do versículo 7, para a gente poder entender o contexto. Provérbios 30, 7 a 10. Pegaram aí, Provérbios 30, a partir do versículo 7 até o 10. Olha só o que diz aqui, duas coisas te peço, e não mais negues, antes que eu morra. Afaste de mim a falsidade e a mentira, não me deis nem a pobreza, nem a riqueza, dar-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Está vendo aqui, meus irmãos? Qual era o desejo do autor sagrado aqui em relação às coisas materiais? Ele nem queria muito, nem queria pouco. Não queria muito para não se afastar de Deus.
E às vezes a gente sabe que tem essa tendência, né? Muitas vezes você tem determinadas pessoas na igreja que têm uma vida simples e Deus vai abençoando, vai abençoando, vai abençoando, ela vai se enriquecendo, vai se enriquecendo. Quando a gente menos espera, a pessoa não está mais nem vindo para a igreja. Por quê? Em virtude daquilo que ela alcançou, tem outros compromissos, tem outros objetivos e depois acaba abandonando os caminhos do Senhor. Então era esse perigo que o autor aqui sagrado queria evitar, como também a pobreza, para que assim ele não fizesse coisas indevidas, ilícitas, entendeu? E assim também profanasse o nome do Senhor. Observe que em ambos os aspectos a desonra sempre é levada para a pessoa de Deus. Atitudes que nós fazemos, mas o nome de Deus acaba sendo desonrado. Então não tem essa questão não, entendeu? Aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, além de ser pecado para nós, gera desonra, gera blasfêmia ao nome do Senhor. Por isso, o cuidado que nós devemos ter como crentes, para que as pessoas não possam ver em nós motivo para zombar de Deus ou da religião. Porque muitas vezes as pessoas dizem, não, a vida é minha, dela eu faço o que quiser. Mas à medida que você chama um cristão, que você assume a posição cristã, você está levando ali o testemunho de Deus através das suas atitudes, quer sejam elas boas, quer sejam elas mais. E isso fica muito claro aqui nessa passagem de Provérbios capítulo 30, certo? Queria ler um outro texto. Diga, Raimundo, abram aí logo para a gente ir adiantando. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. E depois eu vou fazer uma observação, certo? Para que a gente não priorize um extremo e esqueça do outro, porque aí você termina caindo também em outro erro. Porque a idolatria é tudo aquilo que se iguala a Deus ou que quer assumir o lugar de Deus na nossa vida. Pode ser qualquer coisa, desde uma imagem de escultura a um relacionamento, a coisas materiais. Então nós estamos sujeitos justamente ao pecado da idolatria, sobretudo nesse sentido. E eu volto a falar, meus irmãos, em especial nesse mundo consumista no qual nós vivemos, entendeu? Alguém já falou, acho que foi até Hernandes Dias Lopes, viu aqui na memória, ele disse que uma definição do consumismo é a seguinte: é você ter o que você não pode ter para agradar aquelas pessoas que você não conhece. Ter o que você não pode ter para agradar as pessoas que você não conhece. Tem outro complemento, mas não me lembro aqui o complemento. São 3 coisas que ele fala. Então, consumismo é isso. É você querer ter uma coisa que não pode ter para agradar pessoas que você nem conhece, né? Tem que andar na moda, tem que ser estiloso. E aí sacrifica tudo, entendeu? Por causa disso. Não deve ser assim. Às vezes até à custa da nossa fidelidade e mordomia a Deus, entendeu? Muitas vezes as pessoas priorizam coisas materiais em detrimento da fidelidade que devem ter quanto ao dízimo do Senhor. E aí roubam de Deus para ter muitas vezes um estilo que não podem ter para agradar pessoas que nem conhecem. Isso é pecado, meus irmãos. Isso é pecado. Então a gente tem que ter seriedade em relação às coisas do Senhor. E hoje, infelizmente, tem muito disso, entendeu? Você tem que ter o padrão que as pessoas têm. Não, meus irmãos. Cada um tem o seu padrão. Cada um tem o seu padrão. Então, nem todo mundo vai ter um padrão elevado de vida. A gente tem que ter consciência disso. Foi aquilo que Paulo falou, que grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Então, cumpramos com as nossas obrigações com Deus, os nossos compromissos com as pessoas, e não tenhamos um padrão de vida que nós não podemos ter, baseando a nossa alegria nesse padrão, para passar uma satisfação às pessoas que muitas vezes você nem conhece. Muitas vezes você nem conhece. Eu me lembrei da definição: consumismo é comprar o que não precisa, com dinheiro que não tem, para agradar quem não conhece. Comprar o que não precisa, com dinheiro que não tem, para agradar quem não conhece. Foi Fernando Dias Lopes que colocou essa definição de consumismo, que eu achei extraordinária, entendeu? Que infelizmente é isso: comprar o que não precisa, com dinheiro que não tem, para agradar quem não conhece. Então, muitos nisso terminam se prejudicando muito, mas muito mesmo em sua vida, certo? Então, desculpa, às vezes eu me lembro de determinadas coisas, aí me lembro pela metade, aí depois vem de novo na mente, entendeu? Então, desculpa aí, mas o que vale é a ideia. Vamos abrir aí, Mateus 6. Consumismo: comprar o que não precisa, com dinheiro que não tem, para agradar quem não conhece, entendeu? Eu achei muito sábia essa definição de consumismo. Mateus capítulo 6. Eita, está todo mundo anotando agora, né? É comprar o que não precisa, com dinheiro que não tem, para agradar quem não conhece. Diga, Aline.
Exatamente, ladrões de alegria, que é inclusive baseado em Filipenses 4, os 4 ladrões de alegria que ele coloca, e um deles é justamente isso aí, exatamente, certo? Então, vamos lá, Mateus 6, eu acho muito interessante esse texto aqui, que via de regra a gente cita, mas às vezes a gente cita sem a consideração do contexto. Olha só o que diz aí o texto de Mateus 6,33. Esse aí todo mundo conhece, não é isso mesmo? Olha só o que diz aí: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, qual o pensamento em voga em relação a esse texto? Olha, busca as coisas de Deus, busca o seu reino, busca a sua justiça, está certo? Está. Às vezes o equívoco que existe, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então você vai ter tudo, você vai ter dinheiro, você vai ter casa na praia, você vai ter carro novo, você vai ter tudo. Não, gente, não, porque você tem que entender o contexto desse versículo. E para você entender o contexto desse versículo, você tem que ler no versículo 31 pelo menos. Então, quais são essas outras coisas que vão nos ser acrescentadas? Qual é a promessa que Deus nos dá de que vai acrescer determinadas coisas na nossa vida quando nós buscarmos o seu reino e a sua justiça? Aí quando você lê do versículo 31 e 32, aí você entende. Olha só o que diz aqui: portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é quem procura todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste que necessitais de todas elas. Então, o que é que Deus vai nos acrescentar? Conforme o versículo 31, o comer, o beber e o... Aqui está prometido, meus irmãos. Isso aqui Deus não vai deixar faltar, entendeu? Talvez você não tenha, né, aquela comida sofisticada, né, aquele mousse, aquele pavê depois do almoço, mas vai ter lá uma rapadurinha, entendeu? Que é bom, ferro para o organismo. Na verdade, ó, é bem mais nutritivo, entendeu? Não vai faltar. Talvez você não venha ter aquela roupa, né, top da moda, né? Mas você vai ter aquela ali da Riachuelo, também não vai ter tanto problema, você vai se vestir também da mesma forma, entendeu? Talvez você não venha ter uma água, né? Cadê Almi? Uma água em Dayá. Você vai ter também uma Sublime ali, não vai faltar, meus irmãos, que Deus nos promete. Então, o pacote está nessas coisas. Além disso, é graça, entendeu? Isso na verdade já é graça. Além disso, é mais graça ainda, porque eu também não estou advogando aqui a pobreza. A gente vai ver aqui já algumas coisas nesse sentido. Não estou advogando a pobreza. O que eu estou enfatizando é que Deus não vai deixar faltar o básico para a nossa vida. A grande questão é a gente definir qual é o nosso básico. Você pode dizer, não, o meu básico é um carro ano todo novo, ou todo ano um carro novo. Mas será que esse é o básico da nossa vida? Né? Carro novo todo ano, né? Tem que chegar lá em dezembro, já substituo o carro lá e já vou outro um ano. Não, esse é o meu básico? Não, isso não é um básico, meus irmãos. Isso não é o básico da nossa vida não, entendeu? Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente coloca como básico, entendeu? Meu básico é uma casa com piscina. Será que é? Aí se eu não tiver uma casa com piscina, eu vou ficar triste. Não, gente, não é assim não. Você tem lá, como dizia minha mãe, 4 telinhas para ficar debaixo, sinta-se rico. Você já é rico, entendeu? Consciência limpa, sem estar ali devendo satisfação a ninguém. Seja feliz com isso, porque você já tem demais, entendeu? Quando você tem saúde, meus irmãos, a saúde é a maior riqueza que a gente tem na nossa vida. Porque às vezes você tem tudo na vida, não tem saúde, não aproveita nada. Os irmãos sabem, né? A gente passou uma situação difícil da nossa saúde e o que a gente pensava era nisso, entendeu? Pelo menos sair vivo, ileso ali para poder ficar com a família, entendeu? Porque vem os pensamentos na nossa mente e a gente não pode negar esse fato, não. E aí você valoriza o básico, entendeu? Tá junto das pessoas que você gosta, tá junto dos seus familiares. Isso é que é riqueza. O resto, meus irmãos, é engodo que muitas vezes o mundo coloca na nossa mente para querer fazer com que a gente busque incansavelmente essas coisas, roda para um lado, roda para o outro, abandona as coisas do Senhor, não é fiel a Deus, a nossa vida acaba se tornando uma desgraça, certo? Então, tenhamos cuidado e possamos redefinir o que é prioritário na nossa vida, que é basicamente o que Cristo falou, né? Comer, vestir, o que é que ele diz mais? Comer, beber e vestir, entendeu?
Às vezes eu fico pensando, né, essas pessoas mesmo, né, que vivem fazendo falcatrua no mundo político, a gente sabe hoje que está havendo uma mudança no nosso país, positivamente falando, que via de regra está pegando um, né? E às vezes acho que o cara fica com medo de manhã de chegar o japonesinho da Polícia Federal na casa dele, né? Para botar aquela pulseira de Roberto Carlos e aí ele sair levando para a prisão. Você fica inquieto, será que é amanhã? Será que não é? Será que é amanhã? Isso é vida, meus irmãos, isso é vida. Você ter ali 50 milhões dentro de casa, entendeu? Mas ficar correndo o risco de alguém chegar de manhã e lhe levar, entendeu? Você sair na televisão, ver mulher, ver filho, ver neto, ver amigo. Isso é conversa, eu quero uma riqueza dessa nada. Quem danado quer? Somente o cabo que não tem um temor de Deus. O que é que adianta, me diga? Não adianta nada, não adianta nada, às vezes termina preso, entendeu? A gente tem aí o exemplo do nosso ex-presidente, não entrando em questões políticas, entendeu? Tinha necessidade? Você já com salário fixo de R$39 mil por mês, com direito a 10 assessores, passagem aérea, gasolina, correspondência, telefone, de você roubar o erário público, você ficar preso, ser privado da sua liberdade, se envergonhar, envergonhar o país, envergonhar a família, entendeu? Tinha necessidade disso? Hã? Exato. Não, eu digo como presidente, pelo menos, né, que você fica com 39 mil já certo para o resto da vida, entendeu? E 10 assessores para você trabalhar com eles, gasolina, passagem aérea, tem tudo depois que acaba o mandato. Então, tem necessidade? É só a questão do que Paulo falou lá em Timóteo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É como dizia Salomão, é correr atrás do vento. Correr atrás do vento. Salomão já dizia isso, certo? Então, pegaram esse princípio aqui. Qual é a segunda chave para nós termos uma vida com contentamento, com alegria? É nós nos satisfazermos com pouco. Agora eu queria só fazer uma observação aqui, complementando isso aqui, para que vocês não saiam daqui pensando, o pastor diz agora que a gente deve ser igual aquele garfanhoto da história da formiga do garfanhoto, né? Dobrar, é como diz o hino nacional, né? Ficar deitado em berço esplêndido e aí não precisar fazer nada, porque aí a gente não precisa, a gente já tem um básico. Não, meus irmãos, que é outro lado da moeda. Queria só fazer essa observação e depois eu abro de novo para os irmãos, porque a Bíblia diz que a gente deve ser diligente no trabalho. A gente deve ser diligente no trabalho, nos esforçarmos, empregarmos todos os meios que porventura Deus nos disponibilizou para procurarmos melhores situações de vida. Isso é bíblico também. Isso é bíblico também. E eu separei pelo menos alguns textos para a gente pensar um pouco nisso. Abram, por exemplo, aí em Provérbios capítulo 5. Provérbios capítulo 5. Eu não vou ler o resto não, porque não vai dar tempo não. Vai nada. Vou ler só esse aqui. Provérbios capítulo 5. Porque às vezes tem muito cristão acomodado, né? Não, eu já tenho o que é necessário. Sim, mas você é uma pessoa tão capacitada, com saúde, dispõe de tempo, então procure também sua melhor, entendeu? Se você puder ter uma coisinha a mais, vá em frente, entendeu? Para a gente não cair em dois extremos, que é o extremo de você buscar aquilo ali avidamente e você se acomodar. Então nós não podemos ser acomodados, nós não podemos ser acomodados. Deus nos deu vida, Deus nos deu saúde, Deus nos deu habilidade para trabalhar, então que a gente exerça a nossa responsabilidade nesse sentido. A gente até já viu, né? Provérbios capítulo 5, versículos 6 a 11. Não, Provérbios capítulo 6, desculpa, versículos 6 a 11. Provérbios 6, de 6 a 11. Não é o 5 não, é o 6, desculpe. Olha só o que o autor sagrado aqui fala. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considere os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela, no caso a formiga, chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, prepara o seu pão. Na cega, ajunta o mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quanto te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Então veja como a Bíblia diz, não seja ocioso também não, vá em frente, trabalhe, exerça sua responsabilidade, entendeu? Para que você possa ter vida ou condições mais satisfatórias na sua vida. Isso também não é pecado, isso também não é pecado. O pecado será se você tiver ali como ambição as coisas materiais para ostentar, para poder assim se afastar do Senhor, aí sim, aí é um equívoco. Mas de você desenvolver, não, a Bíblia nos chama a essa responsabilidade.
ok? Aí você vai para Eclesiastes, capítulo 11, versículo de 1 a 6, você vai ver a mesma coisa. Você vai lá para Mateus 25, a partir do versículo 14, a parábola que Cristo fala dos talentos, você vai ver que ali o Senhor deu 5 talentos, 2 talentos e 1 talento, e cada um multiplicou aquilo ali. Na verdade teve um que não multiplicou, pelo menos 2 deles multiplicou de acordo com a sua capacidade. Então, por outro lado, também nós temos a nossa responsabilidade em agir, em trabalhar e não viver, entendeu, na ociosidade. Isso aí não, são 2 extremos que são perigosos e a gente não pode seguir por nenhum deles, ok, gente? Veja, para que nós sejamos pessoas contentes, em primeiro lugar, devemos confiar na providência de Deus. Para que nós sejamos contentes, em segundo lugar, nós devemos nos satisfazer com pouco. E em terceiro lugar, para que nós sejamos pessoas contentes, nós devemos superar as circunstâncias, superar os momentos difíceis que muitas vezes nós passamos e passamos em nossas vidas. Vamos dar uma trabalhada aqui, através do exemplo do apóstolo Paulo? Olha só, as situações exasperantes roubam nosso contentamento, mais do que qualquer outra coisa. Nós desmoronamos e perdemos nosso senso de satisfação e paz quando deixamos as circunstâncias nos vitimarem. Então, muitas vezes acontece isso. Nós falamos na semana passada, vez por outra nós lembramos, circunstâncias difíceis, todos nós atravessamos. A grande questão é nós não sermos vítimas dessas circunstâncias, deixando que elas venham prevalecer em nossas vidas. Então, não tem como nós ficarmos isentos de problemas difíceis. A grande questão é não deixar que as dificuldades elas possam exercer controle na nossa vida, porque se acontecer, vai ficar difícil. Isso vai afetar a nossa vida espiritual, isso vai afetar a nossa saúde emocional e vai trazer vários transtornos para as nossas vidas. E aí eu sigo. Sem dúvida alguma, Paulo era humano e sofreu por causa disso também, mas ele aprendeu algo diferente. No versículo 14 ele diz: aprendi a viver contente, diz ele, em toda e qualquer situação. Versículo 11: como cristãos, também podemos nos sentir contentes diante de qualquer situação. Não temos de esperar pela vida por vir para ficar contentes. Então, nós temos, uma vez que somos salvos, mesmo diante das circunstâncias, motivos para nós nos alegrarmos. Quer ser nessa vida, mas sobretudo em relação à vida futura que nos aguarda, a vida eterna que nos aguarda. E aqui ele chama a atenção para 2 textos, apesar de ter tocado, a gente pode considerá-los aqui, pelo menos bem rapidamente. O primeiro deles, Colossenses 3:2. Abram aí, meus irmãos, por favor. Colossenses 3:2. Olha só o que nos diz aqui a passagem. Colossenses 3:2 e 3. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Vou ler o versículo 4. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, qual o conselho que Paulo diz aqui? Qual o conselho que Paulo dá aqui? Que a gente deve concentrar o nosso pensamento nas coisas espirituais, nas coisas eternas, nas coisas celestiais. Isso nos ajuda, meus irmãos, a superar as dificuldades momentâneas que muitas vezes a gente atravessa aqui na nossa vida. Pensar naquilo que nós somos em Cristo Jesus, pensar naquilo que nós seremos em Cristo Jesus. Isso serve de ferramenta de auxílio para que a gente não venha se abater diante das situações tristes pelas quais muitas vezes nós passamos em nossas vidas. Nós temos a promessa de eternidade com o Senhor? Sim, mas até que essa promessa se dê, a gente deve focar o nosso pensamento nas coisas celestiais e nos alegrar, até mesmo nas dificuldades, até mesmo nas tribulações. Olha só, por exemplo, a experiência que Paulo conta dele também, lá na carta que ele escreveu aos Coríntios, na segunda carta. Esse é o segundo texto que é transcrito aí na nossa lição. 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Vamos fazer o seguinte, vamos ler versículos 7 a 10 e depois 16 a 18, certo? Só para entender aqui o contexto que o apóstolo Paulo escreveu essa carta aqui. Ele escreveu tanto a primeira carta como a segunda, na verdade mais a primeira, mas também a segunda, a sua carta aos Coríntios, de certa forma para defender a sua autoridade apostólica, porque alguns estavam duvidando da autoridade apostólica de Paulo, alguns coríntios. Então, ele de certa forma se abate com aquela situação. Quem não se abate?
você fundar uma igreja, passar 1 ano e meio numa igreja, entendeu? E depois não ter tido o reconhecimento que deveria ter dessa igreja. Então, essa é uma das coisas que, de certa forma, tentavam abater o apóstolo Paulo. Mas olha só, não obstante as outras que também lhe assolavam. Olha só o pensamento e o sentimento que ele tem em relação a isso aí, não deixando que as circunstâncias lhe vencessem. Olha só, 2 Coríntios 4, de 7 a 10. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, era a experiência de Paulo, entendeu? Desânimo, abatimento, mas nunca se deixando superar por essas coisas, porque ele tinha sempre a perspectiva daquilo que ele era em Cristo Jesus. E essa deve ser também, meus irmãos, a nossa mesma mentalidade, entendeu? Por mais que muitas vezes nós sejamos assolados pelas circunstâncias da vida, a gente nunca deve perder a certeza daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus, pessoas remidas, salvas, purificadas, e não são as circunstâncias, por mais difíceis que venhamos viver na nossa vida, que vão roubar essa grande certeza, essa grande realidade das nossas vidas. Não vão, certo? Aí eu adianto, versículo 16 até o versículo 18. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Está vendo aí? Nosso homem interior, a nossa consciência daquilo que nós somos em Cristo Jesus, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então a gente não deve atentar em si para as nossas tribulações, por mais que elas durem, por mais que elas perdurem, um dia elas irão acabar, seja qual for, uma doença, seja qual for, um problema familiar, seja qual for, uma perseguição que nós soframos por causa do Evangelho, um dia ela vai acabar. E um dia nós estaremos na presença de Deus sendo consolados para todo sempre. Então, é isso que deve também animar a nossa vida, saber aquilo que nós somos em Cristo Jesus e aquilo que nos aguarda na eternidade, para que as circunstâncias, os problemas não venham exercer influência, poder superar em relação às nossas vidas. Ok? Ok? E aqui eu termino esse ponto, e aí eu abro de novo para os irmãos. Paulo suportou muitas situações horríveis. E aqui nós temos esse relato aí de 2 Coríntios 11, 23 a 33, que ele faz uma lista de situações difíceis pelas quais ele havia passado. Mas com elas, aprendeu a ser contente por ter uma perspectiva eterna. Observe, qualquer situação que você enfrenta é temporária. A energia que você gasta com uma situação dificultosa, ficando ansioso, não pode ser comparada à sua recompensa eterna. Aprenda a ser contente sem levar muito a sério as circunstâncias terrenas. Um dia elas vão acabar. Disto você pode ter certeza. Disto você pode ter toda a convicção. Então não deixe que as circunstâncias terrenas lhe roubem a alegria. Tenha consciência daquilo que você é em Cristo Jesus. Pense nas coisas do alto. Considere no fato da nova criatura que você é através da ação de Deus. E lembre-se daquilo que Deus tem prometido para aqueles que Ele ama. Então, é isso que faz com que nós revigoremos a nossa força, revigoremos o nosso vigor e sigamos em frente, independente de qualquer coisa que porventura venhamos a sofrer, venhamos a passar em nossa vida aqui na terra, em nossa vida presente. Confiar na providência de Deus é o primeiro. Depois, se satisfazer com pouco, o segundo. E o terceiro, que é este último item que nós estamos vendo, superando as circunstâncias, superar as circunstâncias. Pegou aí? Confiar na providência de Deus, satisfazer-se com pouco e superar as circunstâncias. Ok? Eu estou tentando puxar pela memória um texto que me vem aqui, e eu estou vasculhando aqui, mas não estou encontrando. Não sei se os irmãos podem me ajudar.
pastor Nessi, presbítero João Soares e mais irmãos, que fala lá em Apocalipse que Deus vai aqui, mas rapaz, foi em cima, viu? Apocalipse 7,17. Ó, gente, essa promessa que a gente deve ter sempre seguro no nosso coração. Estamos aqui nessa vida, devemos ter consciência daquilo que nós somos em Cristo e esperar essa realidade. Aí quando você considera nessas coisas, os problemas que a gente passa aqui são fichinhas, por mais difíceis que eles sejam. E às vezes eles são, mas são muitos mesmo difíceis, entendeu? Cada um sabe o calo onde aperta, né? Às vezes a gente fica fazendo observações e críticas em relação às outras pessoas, via de regra eu não gosto de fazer, porque somos pessoas individuais. Cada um temos os nossos dramas, os nossos temores, uns são mais fortes, outros são menos, então não tem como você julgar essas coisas. Então, por isso que a gente tem que ter empatia à situação das pessoas e muitas vezes não ficar criticando, porque é complicado. Agora, independente de qualquer coisa, guarda essa promessa, olha só o que temos aqui em Apocalipse 7,17, olha só o que temos aqui. Pois o Cordeiro, referindo-se a Cristo, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Olha só que coisa maravilhosa. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Mas para Deus enxugar a lágrima dos nossos olhos, a gente tem que chorar, né? Porque senão não tem lágrima para enxugar, não é verdade? É aquilo que nós falamos de causa e efeito. Para que Ele enxugue dos meus olhos todas as lágrimas, nesta vida eu vou ter que chorar, mas chorar muito mesmo, porque se eu viver sempre alegre, satisfeito, não tem nenhum problema na minha vida, entendeu? Então você vai ser consolado de quê na eternidade? Percebe que isso é um contrassenso em relação àquilo que a Bíblia diz? Então qual é a promessa? Que nós seremos apacentados, que nós seremos guiados e que nós seremos consolados das lágrimas que nós derramarmos aonde? Aqui na terra. No céu não vai ter mais lágrima não, entendeu? No céu vai ter consolação, mas nesta vida, muitas vezes, as lágrimas vão marcar a nossa existência aqui na terra. Agora a gente tem a certeza que um dia elas vão cessar e a consolação de Cristo, de Deus, se fará presente na nossa vida. Ok, gente? Guarda essa promessa. Diga, Aline. Para chorar tem que sofrer, entendeu? Não tem como a gente fugir. Causa e efeito. Certo, gente? Então, vamos fechar por aqui. A gente já está aí na parte final. Eu não vou entrar nesse outro ponto, não. Estava até querendo entrar nele, mas não vai dar tempo, porque ele fala sobre o poder divino. Isso é interessante porque completa o que nós estamos vendo aqui, entendeu? Na verdade, é uma cadeia. Agora realmente acabou. Dos 5 passos que nós temos aqui, dos 5 segredos. Já vimos 3, faltam agora apenas 2. Ok? Será que a gente puxa pela mente, sem precisar olhar o material? Os 3 segredos para o contentamento que nós já vimos até aqui, será que dá para puxar pela mente? Sem olhar o material. Primeiro deles, que vimos na semana passada, devemos confiar em quê? Devemos confiar na providência e providência de Deus. Ok. Os 2 outros que nós vimos hoje, qual foi o primeiro? Devemos nos contentar ou nos satisfazer com pouco. E o terceiro deles, que é esse último agora que vimos, devemos superar as circunstâncias, mas foi fraco que só. Vamos ver se a gente melhora esse negócio. Vamos lá. Primeiro passo, primeiro segredo, confiar na providência de Deus. Segundo, se satisfazer com pouco. Terceiro, superar as circunstâncias. Pronto, meus irmãos, já fomos lembrados de 3. Pode preparar as costas. Essa semana Deus vai nos provar. E quando Ele nos provar, pense no estímulo que o cara tem para vir para a escola dominical, né? Vou ficar em casa. Não, venha, porque só assim você aprende e quando aprender e você chegar nas situações contrárias, você vai saber como agir, entendeu? Então, lembremos dessas coisas, porque depois que a gente aprende, Deus prova para nos aprovar, certo? Deus prova para nos aprovar. Então, lembremos-nos dessas coisas, guardemos no nosso coração e vivamos na nossa vida para a glória de Deus, ok? Repetindo aí o texto, Filipenses 4,13, todos juntos a uma só voz. Filipenses 4,13, vamos lá. Tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses
Muito bem, então que Deus nos abençoe, meus irmãos. Aplique a sua palavra em nossos corações. Domingo que vem tem mais, se Deus assim permitir. Amém.